Opa, e aí? Boa noite, pessoal aí do Orsabim Brasil. Boa noite, Renê. Eu tô pressupondo que o Renê vai assistir, porque é pra ele esse vídeo. Pra ele e pro Uda. Enfim, teve um rapaz aí mais cedo que pediu, né? Então eu vou mostrar como que a coisa funciona. Para instalações hidráulicas e sanitárias, a filosofia vai ser a mesma, tá? Mas eu vou mostrar aqui com elétricas porque é o que eu tenho mais modelado. Então vamos lá. Deixa eu procurar. Cadê os blocos? Minuto. Ah, rapaz, eu não tô achando aqui o meu quadro de blocos. Oh meu Deus do céu, só porque eu comecei a gravar o vídeo, agora eu passo uma vergonha dessa que eu não tô achando onde é que tá os blocos em prancha. Bom, tem alguns aqui, mas não são todos não, mas enfim. Sumiu. Enfim, eu vou mostrar aqui. Acho que eu apaguei a layer. Bom, enfim, vamos começar. Isso aqui é um bloco, tá vendo? Deixa eu separar isso aqui. Isso aqui é um bloco que é basicamente o meu eletroduto. Ou pode ser eletrocalha, pode ser perfilado, enfim. É uma passagem ali de circuitos. E ele tem uma rotação automática e ele estica automático também, né? Então, e ele é parametrizado. À medida que você estica ou reduz ele, dentro dele ele tem a informação de metros, tá? Então ele é parametrizado e ele tem informação de metros. Então, o projeto aqui basicamente eu vou jogando o bloco e eu vou esticando ele. E eu vou preenchendo os blocos aqui, fazendo os caminhos da minha instalação. Tá? Então essa aqui é uma instalação industrial toda em eletroduto, né? E aí eu tenho aqui também os conduletes para eu automatizar a extração desses conduletes e por aí vai. Então tá aqui uma instalação industrial. E eu tenho também a eletrocalha. Então na verdade assim eu faço aqui do meu QGBT, né? Eu faço um caminho principal em eletrocalha, né? Para facilitar ali, para eu reduzir questões de agrupamento e etc, né? Que iriam gerar ali um eletroduto de maior dificuldade. Então, enfim, essa parte mais grossa da distribuição central a gente coloca ali em eletrocalha. Aí da eletrocalha eu tenho aqui as minhas saídas laterais, saída lateral de eletrocalha para eletroduto. E, enfim, da eletrocalha segue para o eletroduto. Eu tenho também os blocos de conexões T, conexão C de eletrocalha, né? Então eu tenho curva 90 grau, curva 45 grau, enfim, tem vários blocos ali para eletrocalhas, tá vendo? Aqui são algumas, aqui por exemplo, redução de eletrocalha de 100 para 50, derivação em X para eletrocalha, tá vendo? Curva 45. Então, enfim, o projeto ele inteiro é feito em bloco, ele não é feito
inlines, né? Aliás, tem, né, aqui, se eu desligar a leira, aqui tem as lines, que são os fios, e dos fios eu faço ali a minha chamada de circuitos. Como é um projeto que vocês estão acostumados, eu tenho o fio e eu tenho a chamada de circuitos. Só que depois, em cima disso, eu jogo esses blocos aqui. E aí, para que servem esses blocos? Esses blocos, eles servem para isso aqui, ó. Dentro do bloco, vocês vão ver que ele tem circuitos. Então, por exemplo, nesse trecho passam os circuitos 30, 32, 23 e 17, né? Eu tenho local, então se eu quiser segmentar a minha lista, o meu orçamento, a minha lista de material por ambiente, eu tenho local. E aqui eu tenho local de instalação, ou seja, se esse trecho, se ele está em forro, se ele está em laje ou se ele está em alvenaria. Por quê? Apesar disso aqui ser um bloco chamado eletroduto rígido PVC, ignorem esse nome aqui, porque, enfim, porque é só um bloco assim, de praxe, para eu poder fazer a minha distribuição de circuitos. Só porque assim, quando é em forro, em laje, em alvenaria, vai ser corrugado flexível, ou vai ser PVC, ou vai ser rígido anti-chama. Para cada lugar que passa, né, a norma diz que tem que ser um tipo diferente. Agora imagina, eu não vou, né, no projeto, eu não preciso, no projeto, em cada trecho, ficar colocando um bloco diferente. Não preciso. Eu coloco um bloco só. E nessa tag aqui eu digo se é em forro, laje ou sem alvenaria, porque em Excel é que eu vou ter uma programação que vai dizer o seguinte, olha, se esse trecho ele está em laje, né, ou seja, ele está num forro em laje, então ele pode ser ali de um corrugado flexível. Se esse trecho ele está em alvenaria, então ele tem que ser um PVC rígido. E por aí vai, entendeu? Então é nessa discriminação aqui que em Excel eu vou ter uma rotina ali de programação que vai dizer se nesse trecho, se eu tenho flexível corrugado, se eu tenho PAD, se eu tenho PVC e por aí vai, beleza? Então basicamente eu vou jogando os blocos e eu vou jogando os circuitos. E aí como é que a extração funciona? A extração ela funciona assim, ó. Eu dou o comando data extraction. Não sei porquê. Oh meu Deus. Aqui, ó. Data extraction, tá vendo? Ó. Aí eu vou selecionar os objetos, aí aqui eu seleciono o projeto inteiro. Aí eu dou um nest. E aqui a coisa vocês vão ver que parece mais ou menos com um Visus. É como se eu estivesse lendo os meus objetos do IFC, só que aqui são os meus blocos. Tá vendo? Então eu tenho aqui, ó, né? Então aqui eu tenho os meus objetos dos meus blocos. Mas eu vou dizer que, olha só, eu quero só display blocks, eu quero só o que é bloco, porque senão ele vai extrair polyline, linha, e não é o caso, eu quero só o que é bloco. Então eu desmarco display objects, olha, eu quero apenas o que é bloco, tá vendo? E eu tenho aqui, e aí eu vou, quais os blocos eu quero, ó. Isso aqui tudo é bloco que é minha modelagem para material, tá vendo? Ó, condulete C, condulete E, condulete LL, caixa de distribuição, descida em alvenaria, eletrocalha 50x50. Ó, esses guarda-corpo aqui eu não preciso, isso aqui é coisa que veio lá da arquitetura, aí eu vou desmarcando isso. Eu não preciso fazer, display blocks com atributos, ele ainda vai filtrar mais. E agora sim, agora eu tenho só bloco com atributo, né? No caso esse é Abinete. Só que eu não preciso fazer isso sempre manualmente, eu posso salvar um template de exportação. Então eu vou programar um template para ele saber que eu quero exportar sempre só ali os meus blocos pré-definidos.
tá vendo? E aí, o produto disso é uma tabela estruturada, que é essa tabela aqui, ó. Eu tenho aqui Data Extract, então eu tenho esse tabelão, tá vendo? E nesse tabelão eu tenho aqui os meus blocos, ó, ar-condicionado, curva 90, luva, redução, T para eletrocalha, enfim, eu tenho esses blocos. E cada coluna dessa é uma tag dos blocos, beleza? Então aqui eu estou extraindo ali os meus blocos e eu gero este tabelão bonito, tá vendo lá, o ar-condicionado, condulete C, tá vendo aí nos conduletes e nas eletrocalhas eu tenho aqui os circuitos, tá vendo? Então esses são os circuitos que passam nesse trecho, tá vendo? E aí aqui eu tenho por local, por módulo. Mas aí, agora vem a parte do VBA, porque é o seguinte, tá vendo esses circuitos aqui? Imagina, eu não vou ficar, imagina manualmente eu ter que vir aqui, aqui passa o 68, aí eu abro o outro, aqui também passa o 68, depois eu venho aqui, aqui também passa o 68. Se eu fizer isso manualmente, eu vou ficar 3 tardes para preencher a informação no bloco. Então eu crio uma rotina em VBA, que é isso aqui, ó. Visual Basic Editor, eu vou importar aqui, ó, import file, e eu tenho aqui, ó, projeto de distribuição. Isso aqui, tá, ó, isso aqui é uma programação, tá vendo? É uma linguagem de programação que eu desenvolvi. E aí, alguma vez que isso está importado, eu vou dar o comando VBA Run, aqui, ó, VBA Run. São esses os módulos que eu desenvolvi. E eu tenho aqui, ó, distribuição circuitos. Eu vou dar um Run. Qual circuito deseja adicionar? Ah, o circuito 9. Selecione objetos. E aí eu venho traçando todo o caminho do circuito 9. Então eu vou lá no quadro em que sai circuito 9, supondo que ele sai daqui. Então, ó, ele vai sair por aqui, ele vai fazer esse caminho aqui. Ele vai fazer todo esse caminho. E ele vai, sei lá, vamos supor que ele vem até... Eu posso fazer em caixa também, para ser mais fácil. E ele vem até essa lâmpada aqui. E aí eu dou OK. Ele vai gerar ali... Ó, deseja continuar o cadastro? Sim, agora eu vou preencher o circuito 23. E eu vou fazer o caminho do circuito 23. Então eu fico uma tarde fazendo essa brincadeira. Eu vou circuito por circuito da minha tabela de distribuição, marcando o caminho que ele faz. Então eu vou marcando o caminho. Percebe? E aí o produto é esse aqui. O produto disso é, por exemplo, nesse trecho passa o circuito 64, 50, 52, 65, 71, 59, 54, passa todos esses trechos. Depois eu tenho outra rotina em VBA, que é a referência. Ó, eu vou marcar a referência, número inicial 1, selecione objetos. Eu vou selecionar tudo e eu dou um Enter. O que que isso faz? Ele vai passar por todos os blocos numerando, do 1 até N. Então, por exemplo, se eu vier aqui nesse perfilado, esse perfilado é a referência, olha, é a referência 1101. Tá vendo? Se eu vier aqui nessa eletrocalha, essa eletrocalha é a referência 1202. Então eu tenho a rastreabilidade de cada trecho. Então quando eu dou um Data Extraction, olha só. Ah, eu quero ver, por exemplo, eu quero ver aqui só... vamos marcar aqui, sei lá, eu quero ver aqui só... eletrocalha e eletroduto rígido. Então aqui, ó. Essa eletrocalha é a minha referência 1749. Então se eu der um find e escrever 1749, ó, find... Aqui por acaso não encontrei, porque aquela tabela Excel não é desse projeto, tá? Então, enfim, acabou que não encontrou. Mas entendeu a ideia? Aqui eu tenho a rastreabilidade. Então, se eu tiver dúvida, eu posso ir no projeto, dar um find e eu acho cada trecho. Então eu tenho esses trechos aqui. Então eu sei que nesse trecho,
esse trecho tem 0,9 metros e passa esses circuitos. Esse trecho tem 1 metro e passa esses circuitos. Qual é o segredo agora para a lista de material automática? O segredo é o seguinte. No Excel eu tenho essa minha tabela de circuitos. Então aqui, olha só, eu tenho o circuito 4. O circuito 4 é o quê? O circuito 4, ele tem um cabo por fase, e ele tem uma fase, então ele é monofásico. O DN da fase é de 2,5 milímetros, né? A fase é a fase T, o neutro é de 2,5 milímetros e o terra é de 2,5 milímetros. Em Power Query, ou seja, que é uma outra programação, o que vai acontecer? Eu vou ter uma programação em Power Query que vai falar dessa tabela aqui, leia ela linha a linha, e para toda tabela que tiver circuito, para cada barra você vai ler um circuito separadamente, vai na tabela de circuitos e multiplica a distância pelos cabos. Então aqui, por exemplo, ó, deixa eu filtrar aqui pelo que tem distância. A programação, o que ela vai fazer? Opa, circuito 42 e 49, 0,9 metros. Vem aqui, qual que é o circuito 42? Opa, circuito 42 é esse aqui. Circuito 42, ó, vai ser um cabo S de 4 milímetros, um cabo neutro, quer dizer, um cabo fase, né, de 4 milímetros, um cabo neutro de 4 milímetros e um cabo terra de 4 milímetros. Então são 3 fios de 4 milímetros, então vão ser 3 vezes 0,9 metros, entendeu? Vai ser essa quantidade de metros disso aqui. E na programação eu defino, olha, o que é na programação eu coloco, ó, o que for fase R vai ser vermelho, o que for fase S vai ser branco, o que for fase T vai ser amarelo. O que for neutro vai ser azul claro, o que for P vai ser verde. Então a programação, ela vai trecho a trecho pegando essa metragem e multiplicando pela cor correta de cada tipo de fase que eu tenho nesse tabelão. Entendeu? E aí eu tenho esse produto aqui, ó. Eu vou ter esse produto aqui. Então, por exemplo, ó, eu tenho um orçamento aqui por natureza orçamentária, por fase e a descrição do insumo. Então aqui ele está falando, ó, cabo de cobre monopolar flexível PVC lana, tem 2.303 metros, né? Essa tabela aqui, por um acaso, ela não tem o local, porque esse cliente ele falou que eu não precisava discriminar a lista por ambiente. Por isso que vocês não estão vendo uma coluna ambiente aqui. Mas eu tenho uma coluna fase. O que é essa coluna fase? Essa coluna fase é porque alguns clientes eles querem que, além de ambiente, que eu segmente por fase de implementação da obra, ou seja, de planejamento. A CQA Consultada falou, olha, a gente vai primeiro fazer os ar-condicionado. Então primeiro eu vou do quadro até cada ponto de ar-condicionado, passar ali os perfilados, os eletrocalhas, os eletrodutos, a fiação e colocar ali o ar-condicionado. Então a minha primeira verba no meu fluxo de caixa, né, as minhas primeiras O6 vão ser do que é de refrigeração. Só no outro semestre é que eu vou fazer iluminação e tomada. Então, nos meus blocos, em cada bloco aqui, eu preencho fase, né, e trecho. Aqui, ó, fase, alimentação de baixa tensão, tá vendo? Trecho. Aí eu tenho local, entendeu? Aqui tá local, porque não tem local, mas eu poderia estar preenchendo, entendeu? Então, eu gero uma lista de orçamento ou de material segmentada por fase de implementação, por natureza orçamentária e por ambiente. Entendeu? Então aqui, por exemplo, olha lá. Aqui está a minha tabela estruturada de insumos, onde eu tenho por fase, por natureza,
e aqui eu tenho a descrição e o que é peça em peça, metro em metro e tudo mais. Como funciona a lógica dessa extração? Tá vendo esse tabelão aqui? Isso aqui é o nome do bloco. Só que o meu nome do bloco eu preciso associar a uma composição, que pode ser Synapse, pode ser SCO, pode ser uma composição própria. No caso aqui é tudo composição própria. Então eu tenho uma tabela de composições analíticas. Olha o que eu faço. Eu coloco aqui o seguinte. Ó, esses aqui são os nomes dos blocos, tá vendo? Então eu tenho o bloco que é eletroduto rígido. Tá vendo? O bloco eletroduto rígido, eu vou fazer um paralelo, um deparo, onde eu vou dizer que ele, na minha tabela de composições, é o código 17. Então, quando eu venho aqui no meu código de composição 17, olha só, lembra que eu tenho que ele pode ser em forro, em laje, etc? Então aqui eu tenho, ó, 17-alvenaria, 17-forro, tá vendo? 17-laje. Então eu tenho uma concatenação de texto, que é a minha lógica de programação, ele vai entender que, opa, para tudo que é 17, que é eletroduto rígido, eu vou concatenar a coluna né, do método de instalação com a polegada para achar esse código aqui na minha tabela de composição analítica. Então, por exemplo, o meu 17 forro 3/4, o que ele é? O meu 17 forro 3/4, tá vendo? Ele é, ó, ele é o eletroduto, ele para cada metro vai ser uma peça de 3 metros, uma peça de luva de emenda, 2 peças de braçadeira tipo D e 2 metros de vergalhão de aço. Porque aqui em forro, né, vai ser aquela instalação do eletroduto que ele fica meio que, tipo assim, ele não vai estar largado no forro. Ele está escondido pelo forro, mas ele está meio que suspenso. É esse detalhamento aqui, ó. Aqui eu tenho o forro e aqui eu tenho o meu eletroduto, só que eu tenho o vergalhão, né, com a abraçadeira galvanizada de fixação. Então eu monto essa composição aqui. Então a minha extração de data do AutoCAD gera isso aqui. Só que aí eu faço um deparo, eu crio uma tabela de composição associando o código do bloco com o código da minha composição. Então aí eu tenho um monte de programação em Power Query que vai lendo isso tudo até transformar na minha tabela de insumo. Entendeu? Então, o meu bloco lá, por exemplo, se eu pegar aqui um bloco de eletrocalha, cadê? Um acaso, cadê minhas composições de eletrocalha? Ah, tá, porque tá filtrando aqui. Olha só, se eu vier aqui, ó, eletrocalha, tá vendo, ó? Código 16. Vocês vão ver aqui, ó. Ó. Tá vendo? O meu bloco aqui, ó. O meu bloco aqui, ó, eletrocalha 50x50. É o código 16. O que é o meu código 16? Olha o meu código 16 aqui. O meu código 16, que é a eletrocalha perfurada galvanizada 100x50 por 3 metros, incluso miscelânea e fixação, eu estou dizendo aqui que, ó, para cada 3, tá vendo? Eu vou ter uma peça. Isso aqui, ó, unidade de composição é o que? Ele vai converter o 3 metros ou fração de perímetro. Então, isso aqui é uma unidade de conversão. Eu estou dizendo porque do CAD, quando ele exporta isso aqui, ele gera essa tabela, né, com a distância. Então, o que eu estou dizendo ali? Eu estou dizendo, olha só, você vai pegar essa distância para cada fração de 3 metros, você vai gerar uma peça de eletrocalha perfurada.
Para cada fação de 3 metros, você vai gerar 2 peças de emenda lateral para eletrocalha. Para cada 3, você vai gerar 2 metros, né, de 2 vergalhões, né, de um kit de 2 vergalhões de aço com rosca total. Para cada 3 metros, você vai gerar 2 peças de chumbador. Ou seja, desses bloquinhos aqui, graças a esses bloquinhos aqui, eu gero uma lista de material super precisa com porca. Eu tenho a quantidade de porca, quantidade de parafuso, quantidade de emenda lateral para eletrocalha, emenda de derivação. Eu tenho aqui, ó, uma lista de material completa aqui, ó. Olha lá. Se eu colocar aqui porca, por um acaso não... Cadê? Ó, meus kits conduletes, kit saída de eletrocalha para eletroduto, curva. É porque eu acho que para esse cliente aqui, na programação, eu devo ter tirado do filtro porca, parafuso, etc, porque o cliente deve ter falado para essa situação aqui que não era necessário, né? Porque como já é implícito, né, aqui, né, que é incluso miscelânea de fixação e laje, ele provavelmente ele vai usar SNAP, SCO, ele vai usar alguma composição de um banco próprio dele. Então ele falou que não era necessário eu gerar aqui aquelas porcas, entendeu? Mas eu poderia gerar, porque eu associo o meu bloco com a minha composição e aí com programação eu gero a minha lista de material, entendeu? Então em resumo é isso. Espero aí que tenham achado interessante.